Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Oriente Médio, seus conflitos e as relações que esses conflitos possuem com a indústria do petróleo. O Oriente Médio, ele se destaca no mundo como a mais conflitiva entre as diferentes regiões do planeta. Se a gente olha para o mapa do Oriente Médio e olha para as notícias sobre os conflitos nessa região, a gente vai verificar a presença de guerras em vários países, em diferentes graus de intensidade. Na Síria, no Iraque, no Iêmen, no Afeganistão, na Líbia e na Palestina, pelo menos nesses países. Aqui nós estamos falando do chamado Oriente Médio ampliado, que inclui, além do Oriente Médio propriamente dito, que é a região do Golfo Pérsico e aquela região no extremo leste do Mediterrâneo, onde se situam a Turquia, a Síria, o Líbano e a Palestina, mas o conceito do Oriente Médio ampliado inclui também o norte da África, os países árabes do norte da África, e chega até o Irã e depois do Irã o Afeganistão. Então é um conceito baseado muito mais na geopolítica do que na geografia propriamente dita. A gente vai encontrar na atualidade também estados de guerra latente entre os Estados Unidos e o Irã, entre o Líbano e Israel, onde não é uma situação de guerra, mas tampouco é uma situação de paz. E se a gente volta um pouco para trás na história, pegando o período dos últimos 50 anos, a gente vai encontrar a presença de guerras num grande número de países: Iraque, Irã, no Kuwait, na Síria, Jordânia, Egito, Israel, Afeganistão, vários atores externos à região envolvidos, principalmente os Estados Unidos, é claro, mas também a União Soviética, depois da União Soviética a Rússia, e países europeus da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico do Norte, especialmente a França e o Reino Unido. Não vamos falar, evidentemente, sobre tantas guerras, mas assinalar que entre as múltiplas causas que essas guerras possuem, o petróleo está presente com destaque em grande parte delas. Vamos voltar um pouco para trás na história, verificar que o Oriente Médio ele entra no cenário internacional, ele passa a fazer parte da agenda geopolítica do Ocidente num período muito recente, apenas a partir do declínio e posterior dissolução do Império Otomano, ou Império Turco, que dominou boa parte daquela região, império que se dissolveu em 1918 com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, quando os turcos se aliaram à Áustria e à Alemanha, que foi justamente o lado perdedor naquele conflito. Após a Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras, especialmente a França e o Reino Unido, elas se lançam ao controle, elas tomam posse das antigas possessões turcas no Oriente Médio, naquilo que foi o último surto de expansão colonial europeia. Então, aqueles territórios que até 1918 pertenciam ao Império Otomano são divididos entre ingleses e franceses, como domínios praticamente coloniais, embora não se usasse esse nome. Ou seja, os atuais Egito, Iraque, Jordânia, Israel e Palestina se tornam protetorados britânicos
a Síria e o Líbano caíram sob o domínio francês. Essa expansão europeia se legitimava, utilizava como pretexto, a ideia de que aqueles povos eram muito imaturos, muito atrasados, muito primitivos e que, portanto, não teriam condições de se autogovernar. Então teriam que ficar sob o controle dessas potências europeias, até que um dia no futuro, quando tivessem mais crescidinhos, mais avançados, pudessem então se tornar países soberanos, independentes. Enquanto isso, Inglaterra e França exploravam o petróleo, porventura existente em alguns desses países, especialmente o caso do Iraque. Os ingleses se instalaram lá, o Iraque se tornou um dos grandes produtores de petróleo do Oriente Médio. Haviam outras colônias nessa região do Oriente Médio ampliado. A Líbia pertencia à Itália e a Argélia, já desde bem antes, desde a primeira metade do século XIX, a Argélia era uma colônia francesa. O Irã era um país independente, porém na prática também não era propriamente um país soberano. Era uma monarquia decrépita, muito frágil, no início do século XX, dominada na prática pelos ingleses. É nesse contexto que se dá a instalação das grandes empresas ocidentais de petróleo, aquelas transnacionais que ficaram conhecidas pelo apelido pejorativo de as Sete Irmãs. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, não vamos aqui voltar. Assinalar que depois da Segunda Guerra Mundial ocorrem mudanças muito importantes naquela região. O nacionalismo árabe ganha grande impulso, passa a inspirar movimentos pela independência e um forte sentimento nacionalista. Um nacionalismo que na prática se associa ao petróleo, como símbolo das riquezas daquela região, vistas como objeto de pilhagem, de saqueio dos ocidentais, e uma riqueza que supostamente, se ela fosse controlada pelos próprios povos da região, essa riqueza se reverteria em seu benefício. Então, o nacionalismo árabe ele vai gradativamente se traduzir na formação de regimes políticos anti-imperialistas naquela região, na medida em que aqueles protetorados, aquelas semicolônias europeias vão se emancipando, em geral, em processos muito conflituosos, em verdadeiras revoluções que ocorrem no Egito, no Iraque, na Líbia, na Argélia, uma guerra não civil, porque uma guerra contra o domínio francês, pela libertação, muito sangrenta, que termina em 1962. A Síria também vive esse processo, que tem como resultado a divisão do Oriente Médio, a partir da década de 1960, em dois blocos geopolíticos. De um lado, todo um conjunto de estados com regimes conservadores, regimes que, forçando um pouco a mão, a gente pode dizer, regimes de direita, pró-Estados Unidos, extremamente elitistas, e contrários a mudanças sociais, a mudanças econômicas, com destaque para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que se mantém independente a partir da sua formação na década de 20, e cuja monarquia faz um acordo com os Estados Unidos em 1945. Por esse acordo, os Estados Unidos se comprometem a proteger a monarquia saudita, e, como recompensa, os sauditas abrem o território daquele país, as suas reservas petrolíferas, à exploração de empresas dos Estados Unidos. Além da Arábia Saudita, compõem o bloco desses estados
conservadores, outros países com regime monárquico, especialmente no Golfo Pérsico, o Kuwait, o que veio a se tornar, e a partir de um certo momento, os Emirados Árabes Unidos, um dos países mais ricos do mundo na atualidade, o Catar, o Bahrein, Omã, todos eles monarquias bastante conservadoras, né? Também a Jordânia, que é outra monarquia, e o Irã, a partir de 1954, quando se instaura a ditadura do Shah, ou seja, do rei Reza Pahlavi, né? Um regime autoritário, pró-Estados Unidos, que vai durar até 1979, quando ele é deposto num processo revolucionário que culmina na formação da atual República Islâmica do Irã, um regime teocrático xiita. O regime teocrático é aquele em que a instituição religiosa e o Estado formam um único conjunto, não há uma separação, né, entre o Estado e a Igreja, entre a política e a fé. E do outro lado, em contraposição a esses regimes mais conservadores, monárquicos da região, se forma o chamado bloco dos radicais, dos regimes revolucionários. A Síria, o Iraque, a Argélia, a Líbia, o Egito, até um certo ponto, até 1977, quando o Egito muda de lado e se torna um aliado dos Estados Unidos, né? E é preciso mencionar também os palestinos, Organização para a Libertação da Palestina. Esses regimes mantêm relações bastante próximas da União Soviética, mas estão muito longe de serem regimes comunistas, ao estilo dos regimes do leste europeu, por exemplo. São ditaduras civis, nacionalistas, com um discurso revolucionário, às vezes com uma certa tendência esquerdista, né? Mas com o passar do tempo eles se mostram também regimes bastante elitistas, né? Regimes em que a antiga elite governante, a classe dos latifundiários, dos proprietários de terra, foi expelida do poder, né? Foi eliminada como classe social, eram setores aliados às potências coloniais, né? Porém, com o passar do tempo, se formam novas elites dirigentes, elites que assumem uma postura bastante excludente, né? Regimes marcados por um forte autoritarismo e pela corrupção. Isso é uma longa história, né? A história da ascensão e do declínio do nacionalismo árabe. É uma pena não termos tempo aqui para explorar esse tema. Né? Importante registrar, né, que se estabelecem dois blocos, digamos assim, né, na região, né, muito diferentes, mas essas diferenças não impedem que, num ponto muito específico, a defesa dos preços do petróleo, tanto os estados mais conservadores, como a Arábia Saudita, por exemplo, os Emirados, o Kuwait, quanto os estados revolucionários, como o Iraque, né, como a Argélia, como a Líbia, do Muammar Gaddafi, que esses países todos, no contexto da OPEP, esses países se unem, né, para garantir os seus interesses enquanto estados produtores e exportadores de petróleo nos marcos da OPEP, como nós também já vimos numa aula passada. Após o choque do petróleo de 1973, o Oriente Médio ele assume uma nova importância estratégica. O mundo capitalista se dá conta da sua dependência da importação de petróleo da região. O petróleo extraído nos Estados Unidos entra em declínio, são desenvolvidas novas reservas de petróleo na Europa, no Mar do Norte, entre o Reino Unido e a Noruega, mas essas reservas são relativamente limitadas em comparação com as reservas do Oriente Médio. Hoje em dia elas estão esgotadas em grande parte, e o Oriente Médio se destaca como
a grande fonte de energia do mundo, aquela região onde num certo momento estavam situadas 2/3 das reservas de petróleo conhecidas no mundo. Diante do choque do petróleo, do impacto que isso causa na economia do Ocidente e no cenário político global, os Estados Unidos eles entram em cena para tentar reafirmar o seu controle sobre aquela região, né, e deixar claro que nunca mais venha a ocorrer o que aconteceu durante o choque do petróleo, que foi um embargo, né, do fornecimento de combustível ao Ocidente. Os Estados Unidos, através do seu secretário de Estado da época, Henry Kissinger, né, emitem uma ameaça bastante clara de que, se houver um novo embargo do petróleo naquela região, a resposta vai ser uma ocupação militar desses campos petrolíferos, seja em qual país isso aconteça, mesmo que esse país seja aliado dos Estados Unidos, como o caso, por exemplo, da Arábia Saudita. Essas ameaças dos Estados Unidos, se por um lado conseguem evidentemente evitar que volte a ocorrer um embargo do petróleo, isso nunca mais aconteceu até hoje, nem se cogita uma coisa dessas, mas os Estados Unidos eles ainda têm muita dificuldade de controlar aquela região. As companhias de petróleo ocidentais são todas nacionalizadas, então a partir do final dos anos 70, né, todo aquele petróleo estava em mãos de empresas estatais. As chamadas Sete Irmãs, elas perdem o controle do cenário petrolífero global, né? E, para piorar as coisas, para o lado dos Estados Unidos, há uma forte influência da União Soviética sobre vários países daquela região, né? A situação piora no ano de 1979, quando ocorrem, no mesmo ano, 2 fatos da maior importância. O primeiro é a Revolução Islâmica no Irã. O regime pró-Estados Unidos do Shah Reza Pahlavi é derrubado e no seu lugar se instala uma república islâmica hostil aos Estados Unidos, que declara os Estados Unidos como o grande Satã, né, um inimigo de Deus, na medida que é um regime religioso. Há uma ruptura completa entre o Irã e os Estados Unidos, né? E, ao mesmo tempo, ocorre a intervenção militar da União Soviética no Afeganistão. Uma experiência muito mal sucedida para os soviéticos. Os soviéticos sofreram sérias derrotas diante dos guerrilheiros muçulmanos no Afeganistão, né, a ponto desse episódio ser comparado ao Vietnã. O Afeganistão teria sido o Vietnã dos soviéticos, numa alusão à Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos foram derrotados, né, por guerrilheiros num país pobre, periférico do mundo, lá no sudeste da Ásia. É outro assunto muito interessante que, uma pena a gente não poder conversar sobre ele aqui, a gente nos desviaria muito do nosso tema. Então, os Estados Unidos percebem, a partir desses acontecimentos de 1979 e 80, que só seria possível garantir o controle do Oriente Médio com uma presença militar mais ostensiva, né, mais firme e intimidatória, né, na região. Né. Então, é quando é proclamada a doutrina Carter, né, um discurso que o presidente Jimmy Carter fez ao Congresso dos Estados Unidos em janeiro de 1980, em que ele afirma textualmente o seguinte: qualquer tentativa de uma força externa de obter o controle da região do Golfo Pérsico será considerada um ataque aos interesses vitais dos Estados Unidos e será repelida por todos os meios necessários, inclusive a força militar. Então, ali, na prática, o que os Estados Unidos fizeram foi estender a soberania estadunidense ao Oriente Médio.
com base na doutrina Carter, os Estados Unidos se arrogam no direito de intervir em qualquer ponto do Oriente Médio, né, a partir da ideia de que essa presença militar estadunidense é necessária para garantir que os suprimentos de energia do mundo capitalista estejam garantidos. Inicia-se aí um processo gradual, né, de intervencionismo dos Estados Unidos na região. É criada uma nova unidade das Forças Armadas estadunidenses no mundo, que é o Comando Central, um destacamento militar específico para exercer controle do Oriente Médio. Pouco a pouco, bases militares dos Estados Unidos começam a ser instaladas em vários pontos da região. Hoje em dia são dezenas de bases americanas, né, naquela área. E tem início, né, a partir dessa presença militar crescente dos Estados Unidos da região, né, logo já não são simplesmente bases, já não é simplesmente um comando militar, mas é a guerra propriamente dita que passa a ser travada nessa região do Oriente Médio ampliado. Né. Tem início na década de 80 um longo ciclo de guerras que se projeta até a atualidade, né, guerras em que, em última instância, o que está em jogo é o controle do petróleo, né, e guerras nas quais o inimigo dos Estados Unidos é basicamente o mesmo, seja qual for o país envolvido. O inimigo dos Estados Unidos é o nacionalismo naquela região, o nacionalismo árabe e, no caso do Irã, que não é um país árabe, o nacionalismo persa. Os iranianos, eles são, do ponto de vista étnico, persas e não árabes, mas é o mesmo nacionalismo, né, independentemente da questão étnica. Então, esse ciclo vai ter como pontos mais marcantes, né, as grandes guerras, né, que ocorrem, né, no Oriente Médio a partir da década de 1980. Né. Há um conflito que tem outras causas, uma disputa ali pela posição de liderança no Oriente Médio entre o Iraque e o Irã. Os Estados Unidos se envolvem nessa guerra em apoio ao Iraque, Iraque governado pelo famoso Saddam Hussein, que depois se tornaria inimigo dos Estados Unidos, né, e terminaria executado no Iraque, né, por forças iraquianas aliadas aos Estados Unidos, mas isso é uma outra história. Nos anos 80, Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realizam ações militares contra o Irã no contexto da guerra Irã-Iraque, uma guerra que termina em 1988 empatada. Os únicos que ganharam alguma coisa com a guerra entre o Irã e o Iraque foram os vendedores de armas. Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, países que venderam enormes quantidades de armas para os dois lados nesta guerra que devastou ambos os países, o Irã e o Iraque. Na sequência da guerra Irã-Iraque, ocorre um novo conflito em 1990 até 1991, deflagrado pela invasão do Kuwait pelo Iraque. É um processo bastante complexo, que eu não vou aqui entrar em detalhes por uma questão de tempo, mas a invasão do Kuwait pelo Iraque coloca em risco a Arábia Saudita, né, e mexe com um país, que é o Kuwait, que era um aliado bastante próximo dos Estados Unidos. Essa invasão ela é repelida por uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos reúnem ao seu redor uma ampla coligação de países, conseguem inclusive um mandato das Nações Unidas que legitimam, né, essa expedição militar que esmaga as tropas do Iraque que haviam ocupado o Kuwait e, entre aspas, liberta o Kuwait, né, do domínio iraquiano.
Então é um momento de grande afirmação do poderio militar dos Estados Unidos e do poderio político, que ocorre justamente em 1991, que é o ano da dissolução da União Soviética. Essa própria guerra, né, ela só pode acontecer, né, porque o aliado do Iraque estratégico, que seria a União Soviética, lava suas mãos e decide não se envolver, né, nessa guerra do Oriente Médio, né, abandonando seu aliado, portanto, né, que é derrotado com muita facilidade pelos Estados Unidos. Essa vitória dos Estados Unidos na guerra contra o Iraque, a chamada Primeira Guerra do Golfo, né, ela tem um efeito colateral. Esse efeito colateral é o surgimento do terrorismo islâmico como um ator político internacional relevante. Grupos, especialmente um grupo que é a Al-Qaeda, liderada por uma figura que depois se tornaria muito famosa, Osama Bin Laden, não aceitam essa presença militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita e em outros países do Golfo Pérsico, né, não aceitam o domínio ocidental daquela região, né, e passam a utilizar o terrorismo como arma contra o Ocidente. No início não se levou muito a sério esse problema do terrorismo, mas logo depois ele ganharia uma outra dimensão, como a gente vai ver logo em seguida. O período do pós-Primeira Guerra do Golfo, né, ele é marcado por uma intensificação, né, das iniciativas dos Estados Unidos naquela região. Os Estados Unidos poderiam ter invadido o Iraque, derrubado o governo do Saddam Hussein, mas o presidente estadunidense na época, George Bush, Bush pai, depois a gente vai ter o Bush filho, o Bush pai, ele e seus assessores chegaram à conclusão de que não valeria a pena, que uma invasão do Iraque, né, ela seria vitoriosa, porque não havia a menor possibilidade de comparação entre o dispositivo militar dos Estados Unidos e aquele do Iraque, mas o problema dos Estados Unidos seria o que fazer com o Iraque depois da derrubada do Saddam Hussein. O Iraque é um país dividido em comunidades étnicas bastante diferentes, com vários conflitos entre si, né? Então o governo dos Estados Unidos na época avaliou que não valeria a pena colocar a mão nesse vespeiro. Era melhor tentar derrubar o regime do Saddam Hussein pela pressão econômica. Então começam as sanções contra o Iraque, sanções que são acompanhadas de tempos e tempos por bombardeios pontuais, seletivos, contra alvos no Iraque, que ocorrem sobretudo no governo do Bill Clinton, durante a guerra de 1990. No entanto, nem as sanções, nem os bombardeios se mostram suficientes para remover este regime ditatorial de Saddam Hussein no Iraque. No início da década de 2000, o cenário econômico do petróleo passa por grandes modificações. O preço do petróleo ele entra num longo período de alta, passa a valer cada vez mais. A era dos preços baixos, iniciada com o contra-choque do petróleo dos anos 80, é encerrado, né, e o petróleo passa de um patamar de cerca de 17, 18 dólares o barril, né, para alguns anos, já entrando na década de 2000, para atingir em 2008, um preço astronômico de 150 dólares o barril. Então, um aumento de quase 10 vezes no preço do barril de petróleo, né, em menos de uma década. Né. Esse aumento do petróleo ele é movido pelo aumento do consumo, aumento puxado em grande parte pelo crescimento da economia da China, de outros países da Ásia também, da Coreia do Sul, da Índia, né, do Vietnã, de Taiwan, enfim, vários outros, né, e é puxado por uma percepção que existia no mercado na época
de escassez de petróleo, perspectiva de que a capacidade humana, capacidade da indústria do petróleo de produzir esse combustível, de extrair, né, das profundezas da terra, chegaria a um ponto máximo a partir do qual, né, seria impossível aumentar a produção de petróleo. Então, haveria um descompasso entre uma demanda crescente por petróleo e uma oferta que não teria mais como crescer por obstáculos naturais, né, e isso levaria a uma explosão dos preços do petróleo. Esse era o cenário da primeira década de 2000, um período onde muita gente acreditou na teoria do pico petrolífero, né, uma teoria que depois se tornou desacreditada com uma série de avanços tecnológicos que permitiram a exploração de petróleo, né, em lugares e de formas antes impensadas. Nesse cenário, né, ocorrem os atentados de 11 de setembro. Esses atentados eles mudam o cenário político. Esses atentados eles permitem ao governo dos Estados Unidos, na época, o governo do George W. Bush, encontrar uma justificativa muito eficaz para intensificar a intervenção militar no Oriente Médio. Havia ali um conflito em relação ao Iraque. O Iraque estava nas mãos do governo do Saddam Hussein, um governo inimigo dos Estados Unidos, né, e dono do que era na época as segundas maiores reservas de petróleo do mundo. Os Estados Unidos e o mundo capitalista precisavam daquele petróleo. Porém, se o Saddam Hussein fosse autorizado a vender esse petróleo, portanto com o fim das sanções que mantinham o Iraque, né, numa situação bastante precária, de isolamento, de penúria econômica, se o Iraque pudesse normalizar suas relações com o resto do mundo vendendo o seu petróleo, esse regime do Saddam Hussein se fortaleceria, né? Saddam Hussein cresceria, inclusive do ponto de vista militar, ameaçando os interesses dos Estados Unidos na região. Né? Como solucionar este impasse? Os Estados Unidos precisavam do petróleo do Iraque, mas não podiam deixar que Saddam Hussein fosse aquele que vendesse esse petróleo e que se beneficiasse dos lucros, né, desse empreendimento para reforçar o seu poder militar. A única solução, do ponto de vista dos Estados Unidos, seria evidentemente uma solução cirúrgica, que é a guerra, para tirar de cena esse governo anti-Estados Unidos e substituí-lo por um governo submisso aos interesses ocidentais. Né? Evidentemente, os governos não se expressavam nesses termos. Né? O governo dos Estados Unidos disse que queria defender a democracia no Iraque, defender os direitos humanos. Houve toda uma campanha midiática, né, antes da invasão do Iraque de 2003, dizia-se que o ditador iraquiano Saddam Hussein, que ele tinha armas perigosíssimas, armas de destruição em massa, como se chamava na época, armas químicas, armas biológicas, talvez até armas atômicas, com os quais o Iraque estaria se preparando para intimidar os países vizinhos e assumir, né, ali a hegemonia política do Oriente Médio. Não havia prova nenhuma da existência dessas armas, dessas ameaças. Né? Na realidade, tudo isso era uma grande mentira para enganar a opinião pública internacional, enganar especialmente a opinião pública dos próprios Estados Unidos, né? E levar as pessoas, as multidões, a apoiarem essa guerra. Porém, quando se descobriu que tudo isso era mentira, era uma armação, a guerra já estava em curso e já não tinha mais como ser revertida. Então, os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003. É uma história cheia de peripécias. A conquista do Iraque inicialmente foi muito fácil para os Estados Unidos, junto com alguns aliados, especialmente tropas britânicas,
né? Alguns outros países mandaram tropas também. A França se recusou, a Alemanha se recusou, a Rússia também se recusou a apoiar os Estados Unidos, mas eles invadem o Iraque, né? Desta vez, né, de uma forma unilateral, né, sem ter o endosso do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que eles haviam tido na Primeira Guerra do Golfo, em 1991, onde ali havia um motivo claro para a intervenção militar. Afinal de contas, ninguém poderia apoiar a conquista do Kuwait pelo Iraque. Mas nesse caso, os argumentos dos Estados Unidos não funcionaram na ONU, mas eles foram à guerra assim mesmo. Derrubaram o regime do Iraque, colocaram ali regimes mais dóceis, mais afinados com os interesses estadunidenses, mas a situação leva muito tempo para se estabilizar, né? Há uma forte resistência de setores do Iraque, que já não é mais o governo do Saddam Hussein, né? São grupos nacionalistas, patriotas iraquianos que não aceitam a ocupação do seu país por forças estrangeiras, né? Esse conflito ele vai durar muito tempo, né? Foram alguns milhares de soldados dos Estados Unidos mortos, né, nessa guerra que ocorre após a invasão. As mortes de iraquianos até hoje não são conhecidas em termos exatos, mas calcula-se que mais de 100 mil iraquianos morreram, né, nesses conflitos, né, que se prolongam de alguma forma até hoje, né, na forma de lutas entre grupos étnicos, né, e da luta entre o governo atual iraquiano e organizações terroristas islâmicas, em especial o Estado Islâmico, né. Quanto ao petróleo, né, ele é privatizado, petróleo iraquiano. A empresa estatal de petróleo do Iraque, ela é afastada de cena como empresa produtora de petróleo. Hoje ela tem uma função puramente contábil, né? E o petróleo do Iraque é leiloado entre as grandes transnacionais, né, que tomam conta dessas reservas, com destaque, é claro, para as empresas dos Estados Unidos, como a Exxon e a Chevron, né, e outras empresas do grupo das Sete Irmãs, como a BP, a Shell, a Total, né, e muitas outras empresas da Malásia, do Japão, da Índia, da China, vários lugares, né, que vão lá cada uma tirar ali uma lasquinha, pegar uma fatia, né, desse imenso tesouro que é o petróleo do Iraque. Dessa forma se resolveu ali o impasse dos Estados Unidos. Eles não conseguiram colocar um governo iraquiano simpático aos seus interesses, ao contrário, ironicamente, o atual governo iraquiano ele é muito próximo do Irã, que é um grande inimigo, né, dos Estados Unidos, né, mas o petróleo propriamente dito, esse está sob o controle das empresas ocidentais. Mas esse ciclo de conflitos entre os Estados Unidos e forças nacionalistas no Oriente Médio não termina aí. Não termina com a derrota do Iraque do Saddam Hussein e a conquista do petróleo iraquiano pelas empresas ocidentais. Outras guerras e conflitos se seguem. Em 2011 é a vez do governo nacionalista do Gaddafi na Líbia, um velho, antigo desafeto do Ocidente, na esteira da Primavera Árabe, um processo político bastante complexo, né, em que estava em jogo a sobrevivência ou não de várias das ditaduras implantadas no Oriente Médio, né, rebeliões populares que ocorrem sobretudo no Egito e na Tunísia, né, dando origem à chamada Primavera Árabe. Esse processo ele é instrumentalizado pelos Estados Unidos em alguns países para ajustar contas com aquilo que havia sobrado do velho nacionalismo árabe. Um dos cenários desse ajuste de contas é a Líbia, né, onde forças da OTAN se mobilizam ao lado de rebeldes líbios que conseguem derrubar o regime do Gaddafi.
petróleo iraquiano ele é entregue também às empresas petrolíferas transnacionais, né, que estão lá até hoje, né, retirando e vendendo petróleo da Líbia, né, ainda que o cenário, né, onde se deu esse conflito permaneça tumultuado durante muitos anos. Até a atualidade, a Líbia não tem um governo estável, há uma disputa militar entre diferentes grupos da sociedade líbia pelo poder. Milícias espalhadas por todo o território, né, controlando cada uma fatia do território líbio, né, e, enfim, grupos antagônicos armados lutando pelo poder na Líbia. É algo que se prolonga até a atualidade. Né. A Líbia é um país que foi destruído a partir, né, da intervenção ocidental em 2011, 2012. Né. Um processo semelhante começa a ocorrer também na Síria. Né. A partir da Primavera Árabe, os Estados Unidos estimulam uma rebelião contra o governo do Bashir Assad. Bashir Assad é o último remanescente da onda antiga, dos anos 40, anos 50, de governos nacionalistas árabes. Tudo indicava que o governo da Síria seria também derrubado, a exemplo do que havia acontecido pouco antes na Líbia, né? Estamos falando de 2012, 2013, 2014, né? Porém, o regime do Assad na Líbia ele consegue resistir com apoio externo, apoio sobretudo da Rússia e do Irã. O regime nacionalista do Assad sobrevive, mas o país é destruído, são centenas de milhares de mortos, né, um conflito que ainda não está totalmente terminado. Né. E por fim, né, para completar esse mosaico de grandes conflitos, temos a questão do Irã. Né. Irã é um país que sofre sanções pesadíssimas aplicadas pelos Estados Unidos e pelos seus aliados ocidentais, países europeus, Japão, etc., a tal ponto que o Irã, que já foi um dos grandes exportadores de petróleo do mundo, hoje tem um volume minúsculo de exportações de petróleo. Na medida que o petróleo é a grande riqueza do Irã, né, o resultado disso é uma situação dramática que vive o Irã, de escassez de todo tipo de produtos, inclusive de comida, de remédios, e um bloqueio total às suas possibilidades de desenvolvimento. Para tentar sair dessa sinuca, né, dessa situação ali, quase um beco sem saída, colocado pelo Ocidente, o Irã então tem recorrido cada vez mais a uma aproximação política com a Rússia e com a China. Hoje o Irã está praticamente integrado a um bloco de países aliados da Rússia e da China num conflito geopolítico maior. Durante o governo do Barack Obama, tentou-se encontrar uma solução para esse impasse. Barack Obama ele patrocinou um acordo entre o Irã, envolvendo o Irã, os Estados Unidos e mais um conjunto de países, vários países europeus e a Rússia, para que o Irã concordasse com uma série de medidas que seriam uma garantia de que o Irã não iria produzir a bomba atômica, porque esse bloqueio contra o Irã ele tem como justificativa, uma justificativa que nunca foi provada, de que o Irã estaria tentando fabricar a bomba atômica. Então o Irã concordou em dar todo tipo de garantias de que não vai fazer a bomba atômica, né, não vai desenvolver em território iraniano, né, o urânio na intensidade necessária para a fabricação da bomba, e em troca iria poder normalizar as suas relações com o resto do mundo com a remoção gradativa das sanções. Esse foi o acordo, foi talvez o ponto alto
positivo da política externa do Barack Obama. No entanto, no governo do Donald Trump, esse acordo foi rasgado, foi destruído pelos Estados Unidos. Donald Trump denunciou esse acordo, né, e reinstalou sanções ainda mais pesadas contra o Irã, né. Agora, com a derrota eleitoral de Donald Trump, né, para o democrata Joe Biden, é possível que esse acordo de paz volte, né, à agenda internacional. Mas isso ainda é uma pura especulação, né? Veremos o que vai acontecer. Então, né, eu espero ter conseguido dar para vocês, né, um breve panorama, né, da evolução política dos conflitos do Oriente Médio na sua relação com o petróleo, né, assinalando que esses conflitos mais recentes eles envolvem grandes donos de reservas petrolíferas no Oriente Médio, o Iraque, a Líbia e o Irã. São todos, fazem parte do grupo dos maiores donos de reservas do mundo, né? São ou já foram em algum momento membros do grupo dos maiores exportadores de petróleo. E o caso da Síria, que é um país que não tem petróleo em volumes significativos, mas a Síria também está inserida na geopolítica do petróleo como um país localizado, né, no mapa de tal forma que há o interesse da construção de oleodutos e gasodutos transportando petróleo e gás de outros países do Oriente Médio para o Mediterrâneo, de onde ele pode chegar facilmente à Europa. Então, a Síria também é um país, né, que faz parte da geopolítica do petróleo como um país de passagem, né, do comércio desses combustíveis. Então, é impossível separar os interesses petrolíferos desses tremendos conflitos na região, né, sem com isso tentar reduzir esses conflitos, evidentemente, ao petróleo. Toda vez que acontece uma guerra, né, essa guerra nunca vai poder ser explicada por uma única causa. São múltiplos fatores, né, que se conjugam, né, para dar origem a uma guerra. Mas, sem dúvida, o petróleo é um fator decisivo em todos esses conflitos que eu mencionei. Então, eu termino por aqui. Deixo um abraço a todos vocês, né, e, enfim, espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu paro por aqui. Até mais.